tentando parametrizar, nós estamos parametrizando o framework Angular, tá? Para trabalhar com o Loqueio ID PTBR, tá? A partir de uma integração com o IntL. É aqui que a gente faz a integração com o IntL de forma global, tá? E o resultado disso, vou salvar tudo, vou voltar para a aplicação. Deixa eu ver se eu não quebrei, né? Milagre, não quebrei a aplicação. Então, só para demonstrar, perceba que aqui ainda está sendo utilizado um ponto ainda, quer ver? Não está sendo utilizado nada. Deixa eu ver se... talvez eu tenha que reiniciar a aplicação. Deixa eu estopar aqui a aplicação e subir novamente. Vamos ver. Eita! Aí eu vou aproveitar nesse tempo enquanto sobe e ver se eu fiz alguma mercadoria aqui. Deixa eu ver aqui, Polyfields, o que eu fiz aqui. Não, eu acabei desistindo mesmo. Eu vou aqui, app módulo. Deu certo aí? Ótimo. Provide. Ok, o ID PT. Vamos ver aí. Vamos ver. Paramos no implemental. O professor meu deu erro. Está dizendo que o Polyfields não existe. Você instalou, Felipe? Vamos lá ver aqui, ó. O meu não está nem trazendo, cara. Então, vou tentar aqui colocar PT. Salvar aqui. Não está nem trazendo mais. Não modificou. Não deu certo. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Use value. Vamos tentar então aqui, ó, PTBR. Vai pegar do mesmo jeito. Não está trazendo. Selecionar o elemento. Esse bloqueio. Como você está declarando lá em cima, lá, professor? PTBR, tudo maiúsculo mesmo. Certo? Ele tá sem um fone, fala no chat aí. Ele não está achando. Não está achando. Provide, bloqueio. Como é que é, Guilhermão? Aqui esse BRL. Olha lá, galera, pus o fone aqui. Aí sim, hein? Eu acho que usei algum projeto, um bloqueio do próprio ângulo, que acho. Tá legal. Vai no Currency e põe BRL. Provide. Qual que eu vou? No Pedro ou no Guilhermão? Vou colocar aqui, ó. Olha lá. Import bloqueio. Angular Core. Ué, não tinha feito isso? Hein? Pode abrir
Vai no Kills e põe BRL. Tenta o de Guilherme primeiro, professor. Eu quero ver se tem uma forma mais fácil. Tá legal. Fala aí, Guilhermão. Mas isso aqui eu já tinha colocado ou não? É, o senhor colocou. Eu coloquei, né? Aqui, ó. Do Angular Core, PTBR, olha lá. Já Fala tentou aí, dar um Pedro. NG Server de novo? Tentei. Eu estopei a aplicação, ó. Subi novamente. Ele não pegou. Que esse BRL? Eu não sei se o senhor tem que usar o registro local data. Tô olhando aqui no ângulo. Chamando aqui. Isso Local mesmo que o data. Guilherme mandou. Isso mesmo que o Guilherme mandou. No meu eu coloquei também. E aí você coloca a PTBR. Tá legal, mas onde aqui? No módulo? Isso, no módulo. Depois dos importes ali, sei lá. É, depois dos importes. Antes ali das declarações do NG módulo. Pelo menos eu coloquei aí. Antes daqui? Não, embaixo de todos os importes. Aí antes do NG módulo, eu coloquei aí. Gmodel, Providers, tal, Isso. Port Plan. Eita, Port Local ID do Angular Core aqui, o Emanuel. Import, registro, Local Data. O senhor importou o import PTBR, tem que importar também na hora que usar. Professor, aqui foi. Eu usei Aí foi? esses importes aí que eu acabei de colar. Import Entendi. local PT de locals common, import register local data. Isso. Embaixo chama o register local data, local PT e depois PTBR. Entendi. Vou É, fazer. exatamente. Então, Exatamente. Eu fiz isso também. então o que eu vou fazer para vocês aqui? Ó? O resto da semana de folga, sextou. Quem respondeu? O Emanuel, o Guilherme. Pode ficar de folga agora que. Tô aqui, ó. Isso aqui, certo? E o registro. O register local data. Estilo. Tá. PTBR, isso aqui eu fiz. Deixa eu só dar uma olhada, dar uma comparada. Ao invés de ter colocado esse local PT, eu coloquei o PTBR. Dessa importação no Common Locals. Aí foi? Definido e tal. Coloquei o PT. Em vez de coloquei o PT. Não colocou o loquei o ID? Não, no register. Coloquei o data, PT. Vamos testar? Vamos ver? Não. Pegou aí, Igão? Manda aqui para mim, ó. O senhor está ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Agora eu tirei lá do Polyfields aquela parte do Intel lá, não sei como pronunciar. Eu comentei essa parte todinha aí, eu não usei não. Todinha. Isso. Não, eu comentei só o último importe. Esse último import aqui? É. O de baixo. Isso. E aí funcionou aqui. Aqui funcionou. Mas funcionou. Tá dando warning. So appearance pipe has been changed in Angular. Blá blá blá. Tá dando esses warning aqui para você? Pra mim não, pra mim tá tranquilo. Tá passando lisinho aqui? É, deixa eu colocar como eu botei o meu pipe lá. Só um instante. Tá bom. Se quiser colocar aqui, ó.
Ah, peraí. Oferta valor. É o Professor, Ednilton que colocou aqui no Foi, eu colei aí, seu. oferta valor, aí o pipe currency, eu botei o R e o cifrão e botei o symbol. professor, se colocar esse Default Currency Code, e aí a gente especificar que é o BRL, lá no código a gente só precisa colocar o currency, e mais nada. Sem precisar colocar BRL, o true em cada um. O que tá falando? O bacharel, Pedro. Bacharel. Desculpe, não existe. É... Que aí você já colocando lá no módulo que é global, Uhum. você não precisa estar especificando que é BRL. A não ser que se trabalhe com dois tipos de moedas diferentes, né? Não sei a projeção de crescimento do pombo urbano. Povo urbano. Assim, URL. Mas você não colocou true aqui, cara? Pessoal, Deixa só o BRL, professor, que rola. É. não. Oxente. Tá funcionando, tá, né? Mas tá dando warning aqui pra nós, né? Aqui não tá dando não, Warning. O que será, né? Eu- Então, Deixa eu ir eu aqui no Você tá em console. vou. qual Não, página? eu vou parar o Ah, servidor beleza. e vou subir para ele pegar para ver se ele pega aquele comentário do Polyfius, tá? Aquele lá que o Manuel sugeriu. Esses servidores você trabalha com cache também, professor? Trabalha. Ah, tá. Então, quando você faz alguma alteração Ô, Jorge, no Angular.json, você precisa também stopar a Oi. aplicação e subir de novo, tá? Oi, alguém me chamou aí. Não. Oi, mano. Foi Douglas que te chamou, ele tá falando no chat aí. Ah, tá falando no chat? Não. Tá. Pedro. Provide, lá. Esse, não. Isso aí é para deixar definido globalmente o valor lá BRL, para não precisar colocar em cada campo. Mas no final das contas, para E quem só não tá colocar dando o esse currency. warning, hã? Coloca aqui, olha, aqui no Notepad. Ok. E do Rodolfo, foi desse jeito aqui normal? Então, o que tem de diferente aqui no meu App Modules? Tá. Registra, bloqueio data, bloqueio PT. Bloqueio PT mesmo? Professor, nesse Opa. registro loqueio data, Ah, eu botei um segundo argumento, que é o PTBR entre aspas. Entre põe aspas aqui no chat simples. para mim, por favor. Vou colocar. E no Providers eu acho que ele tá do jeito que o senhor usou lá. Vamos lá ver? Desse jeito mesmo? É, desse jeito aí. Então, aqui tem esse parâmetro a mais. É isso, né? No meu eu coloquei esse parâmetro a mais. E tá rolando normal, sem Tá, warning. sem warning aqui. Pronto, não deu warning. Só os polyfill lá que... Para você tá aparecendo esse erro no Polyfills? Não, porque eu tirei. O que tinha lá no polyfill, eu Você tirei. tirou tudo. Foi, Colocou tirei. fora? Foi. Esse, inclusive, o do IntL? Inclusive esse. Tá. Eu não usei o IntL. Olha lá. Tá bom? É isso. É isso, gente. Então, opa. Então, eu acho que esse aí deve estar em outro... Ele deve estar pegando de outro pipe, que ainda deve estar com aquele true. Yeah.
aqui no home, certo? Tem restaurantes, a gente chegou a mexer, né? Restaurante a gente mexe. Ah, não, aqui, ó. Restaurantes também. Agora tá. Eu tô no home. Restaurantes. Tranquilo. Olha lá. Diversão. Ah, diversão. Vamos lá, diversão. Show de bola vocês, hein? Caramba. Diversão tranquilo. Olha lá. Então, home, diversão, vamos ver em oferta. Oferta foi o primeiro que a gente mexeu. Tá lá. Show de bola. Show de pelotas. Obrigado, gente. Vou até tirar essa minha colinha aqui. Eu vou atualizar minha colinha aqui. Beleza. Show. Vocês estão top. Top das galáxias. Aqui em São Paulo o pessoal fala top das galáxias. Acho que sim, o Brasil todo mesmo. Brasil todo fala assim? Acho que é. Aqui em São Paulo o pessoal fala demais isso aqui. O trap que é muito legal, assim, o pessoal fala top das galáxias. Mas se quiser elogiar alguém assim mesmo, pode falar assim, ó, o bacharel, pô, esse bacharel é rasgado, man. Esses bacharéis aí são tudo rasgado. O professor é torado. Exceções. Puta, com certeza. E assim, viu, Ednildo, é para sempre isso. Né? Forever. Enquanto a gente estiver trabalhando aqui, saca quando dá um problema e os colegas começam a te cercar aqui na mesa, né? Eu percebi assim, tipo, tem várias pessoas aqui do lado e tal. Falo, não, aqui, ó, fiz assim, faz assado, tal. É assim. É isso, sai, dá aquele... Né? Puta merda. Então, aqui já modificou, né, a instrução para nós, né? Então, agora os valores fracionados, agora finalmente serão separados por vírgula. E boa, tá? E vamos em frente. Professor, Vamos continuar no pipe, então. Opa! Oi, professor, Douglas. tá ouvindo? Perfeito. Cara, me perdi lá no App Module lá, depois que começou a fazer as alterações, eu não sei se tá certinho. Entendi. Não tem problema. Eu compartilho o código-fonte com você. Tá, mas é que quando tu manda o search, esse aí não vem junto. Ah, vem, né? Ah, beleza, valeu. Vem, porque tá dentro do Polyfields, tá dentro do search, cara. Tá, beleza. Eu achei que não tava. Valeu, obrigado. Imagina, cara. É isso aí. Tem que falar mesmo, porque para não ficar para trás, né? E é um detalhe, né? É um detalhe que depois impede de subir a aplicação. Exato. Não pode deixar passar. Senão você acaba ficando para trás de bobeira, né? Deu um puta susto na minha esposa agora de manhã. Ela falou, não, vou sair. Ela saiu batendo a porta. Falou, porra, que puta susto. Logo cedo. Vai tomar vacina hoje, professor? É mês que vem, cara. É dia 13 de setembro. Tem que ter coragem pra dar susto na patroa, bicho. Tem que ter culhão. Não, e meio que foi sem querer, porque eu ia só brincar, eu queria fazer uma brincadeira, ela tomou um puta susto. Não, ela já voltou, aí tá trabalhando aí, coitado, tá cheio de serviço. Mas, porra, sabe quando você quer fazer aquela brincadeira, a pessoa pula meio metro, cara? Não arrisco, não. Tenho amor à minha vida. Então, eu já falei pra vocês, eu não tenho respeito pela minha esposa, né? Tenho medo.
É, tipo isso. E a minha esposa é muito forte, meu. Meus filhos puxaram tudo da minha esposa. Minha esposa é afrodescendente, né? E ela é uma mulher muito, muito forte. Aí quando chegam meus filhos em casa, todos têm 1,95 m, né? E eu fico no meio do sofá, e são altos e, assim, vamos dizer assim, fortes, né? Então eles sentam em cima de mim de propósito, cara. Puta que pariu, 200 quilos aqui em cima de mim. E eu tenho medo da minha esposa, porque se ela resolver me bater, ela me mata, cara. Ela me arrebenta. Então eu tenho medo dessa de assustar ela. Não, Puta eu tô solteiro, mas já namorei uma menina assim também que eu ficava com medo de fazer umas brincadeiras com ela. Eu falei, "Nunca vou parar, velho. Vou E a parar, gente que é isso aqui casado não há vai mais de dar 30 merda. anos, ainda tenho medo. Não é questão de risco, é medo mesmo. Eu falei, isso aqui não vai dar merda, então deixa quieto. O Se ela me segredo é acertar administrar a rede Wi-Fi bonitinho, pô. Aí que É, é a sua mão, besta. Fica aí. é isso, é isso. Então, a minha não é baixinha, a minha é grande, cara. A minha tem o meu tamanho, é muito grande a mulher. Mas ela Qual a é sua altura, forte, professor? velho. Hã? Qual é a sua altura? 1,9. Égua? É, minha esposa também. Nossa. Só que eu sou um polaco fracote, entendeu? E ela não. Essa mulher, tipo, ela praticava esporte e tal. É Atleta grande. mesmo. Atleta. Então ela, se bobear, se ela enfiar a mão na minha cara, meu, eu morri. Ela é muito forte. Tá ferrado, então. Boa sorte aí. Lindona ali. Não, tô mais de 30 anos junto, né? Não tem. A gente já. Mas Bom, qualquer quando coisa. ficar brava, é silêncio absoluto aqui em casa. Os cachorros fiquem cuidinho e eu também. Levantamento de Oswaldo, pode ser, pode crer. Sei lá, Qualquer coisa aí, aparece no Fantástico. Esposa, é. espanca marido aí. E não tem Maria da Penha para homem, né, cara? Então, imagina a vergonha. Falou, seu delegado, minha esposa enfiou a mão na minha cara aqui, olha aqui como é que eu tô. Não tem, né? Não tem essa, né? Esposa, Tadinha. marido Não, durante a aula e os alunos gravam tudo. não, mas é meu amor aqui, eu amo demais. O funcionário da NASA diz que sofria isso há bastante tempo. É isso que E vai assim, rolar. mas ela é maravilhosa, né? Aí a pessoa Brincadeira vai à ter que parte, cumprir. mas Aham. eu não gosto de, tipo, quando a gente era jovem, assim, tava namorando, né? Às vezes, sabe como é que é jovem, né? A gente vai pra praia e tal. Às vezes acontece uma treta, né? Tem Uhum. sempre um bêbado maluco ou um cara idiota, né? Aí a minha esposa fala, não, deixa aqui, esse eu pego, esse eu bato, pode deixar. E ela, puta que pariu. Caraca. Era só na rasteira, o cara parava em pé, né, cara? Puta, ela é muito divertida. Mas não, deixa aqui, esse aqui é pra mim. É demais ela. Desculpa fazer o paralelo, que eu dei esse susto nela, eu me borrei de medo dela. Vamos em frente. Perdão por isso. Sofri um calado ao Jean. Boa sorte. Vamos lá. Bom, até agora, né, nós descobrimos que pipes, né, são recursos que permitem a transformação de dados no momento da composição da view pelo Angular, né? A gente pode encaminhar um dado para um pipe, né, para que ele modifique a representação textual daquela informação, né? Então, a gente viu também que pipes podem ser parametrizados. Nós podemos encaminhar parâmetros, né, adicionais para configurar essa saída, né? Isso porque, naturalmente, né, cada pipe, né, pode incorporar uma lógica, tá? Uma lógica interna para trabalhar cada informação, né? E os parâmetros servem para customizar o fluxo desse processamento, dessa lógica, né? Fazendo com que uma ou outra saída, né, seja adotada em função dos respectivos parâmetros, né? Então, a gente viu também que o Angular, né, ele já disponibiliza diversos pipes para a gente, né, para o trabalho no dia a dia, né?
como, por exemplo, para datas, né? Para formatação de moedas, para converter os caracteres para caixa alta, caixa baixa, né? A gente viu tudo isso. Enfim, existe uma série de pipes que já estão pré-definidos no Angular, né? Só que pode existir situações, tá, em que nós queremos utilizar uma lógica muito parecida para a transformação dos nossos dados, tá? Quando a gente se depara com um cenário, né? Com esse cenário, a gente pode criar pipes, a gente pode desenvolver pipes, tá? Para atender as nossas necessidades, ou as necessidades da aplicação nossa aqui, né? Por exemplo, no nosso campo de pesquisa, tá? Perceba que ao carregar, né, os títulos, né, vou tentar trazer uma quantidade maior, tá? Aqui o nosso campo, ele é pequeno, né? E algumas descrições, tá vendo? Estão sendo truncadas, né, aqui, né? Legal? Então, imagina, por exemplo, que a gente queira trabalhar essa informação para criar uma descrição resumida de cada uma das ofertas, tá? E assim, como que a gente pode fazer isso, né? Então, através da criação de um novo pipe, a gente poderia truncar cada uma dessas strings, sei lá, na 15ª posição, por exemplo, né? Concatenando com 3 pontos, dando a ideia, né, de que aquele conteúdo foi truncado, né, foi truncado propositalmente, né, mas que contém mais informações ali, tá? E que podem ser expandidas ou podem ser visualizadas quando aquele recurso for acessado, né? Geralmente, esse tipo de implementação, de truncar uma determinada descrição, pode nos ajudar bastante numa definição de layout, tá? Quando a gente não quer estourar, né, uma determinada caixa de texto, né, ou a gente quer manter uma certa uniformidade nos títulos que a gente está trazendo, né, no título de cards, né, dentro do nosso template, por exemplo, nós podemos utilizar esse recurso aqui, tá? E aí, ao invés de programar diretamente ali na saída do dado, né, nós podemos criar um pipe e reutilizar esse pipe sempre que necessário. Então, aqui, agora, o nosso desafio é justamente esse. Nós vamos criar um pipe. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro passo, dentro do nosso projeto, pode ser no diretório app, pode ser no diretório shared. Deixa eu fechar tudo aqui para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então, pode ser no diretório shared, no diretório app, pode ser em útil mesmo, né? Em qualquer local, nós vamos criar um novo arquivo, tá? Eu vou criar dentro do diretório. Eu vou criar um diretório útil. Tá? Útil. Tá? Opa, é isso? Ah, tá legal. Entendi, do pacote icons mesmo. Beleza. Então, entendi. Então, eu vou criar aqui vou criar um pipe novo. Eu vou chamar esse novo arquivo de descrição reduzida, tá? E aí, para manter a uniformidade, tá? E atender ao style guide do Angular, eu vou colocar na descrição do arquivo, tá? Como descricão traço
reduzida, ponto pipe, para identificar facilmente, né? Se trata de um pipe, ponto ps. Tá? E aí nós vamos criar uma classe, tá? Para representar um pipe, tá? Então, como a gente vai usar essa classe em outros arquivos, a gente precisa de cara da export. E eu vou chamar aqui de descrição reduzida. Parece bom. Né? Então, apesar de não ser necessário, é uma boa prática importar a interface Pipe Transform do core do Angular, tá? Essa interface, ela força com que a classe que implemente o método, tá? Que é o método transform. Tá? Né? Mas, assim, não seria obrigatório, tá? Só que, como é uma boa prática, eu vou fazer isso aqui, tá? Então, não é obrigatório, tá? Vou dar aqui um import de pipe transform, tá? From @angular/core, tá? Tá vindo lá do core do Angular. E aqui eu vou vou dar um implements, né? Dessa interface, tá bom? Tá? E assim, uma vez sinalizada a interface, né? A gente é obrigado, né, a implementar os seus respectivos métodos, né? Então, nesse caso, é o método transform, tá? Abre e fecha, abre e fecha. Tá. E assim, esse método é responsável por receber dado que vai ser tratado, tá? Que pode ser qualquer tipo de informação, realmente, tá? No nosso caso, como nós estamos trabalhando com pipe que vai operar sobre strings, né? Então, a gente vai receber aqui um texto, né? Que será do tipo string. Tá? E a gente vai devolver aqui justamente uma string, né? No retorno desse método. E aqui, qual que é a lógica por trás disso? Assim, ao receber essa string aqui, nós vamos truncar a string na 15ª posição, vai? E concatenar com 3 pontos. Né? Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se a string que a gente está recebendo possui mais do que 15 caracteres, tá? E para fazer isso, né, vou colocar uma condição aqui, vou recuperar a string e vou usar o método length. Vou ter que desligar o meu celular, gente. Só não para de ligar aqui para mim. E não é o meu pai, nem minha esposa, então pronto. Desligando. Beleza. Assim a gente fica em paz. Beleza. Maravilha. Cobrança? Cobrança nada. Cobrança nada. É trote. Ou é cobrança ou não? Que é? É tipo alguma operadora de telefonia, ou trotezinho, né? Eu tive um tempo, né, que a gente teve aqui linha fixa, nossa, ninguém merece. É demais. É propaganda ou é tipo tentativa de te roubar um dinheiro, entendeu? Aqui em São Paulo tem muito disso. Operador oferecendo pacotes, sei lá, tem aqueles golpes de WhatsApp, tem o golpe de telefone. Aqui em São Paulo o negócio é terrível. Então,
E assim, quem me conhece, a não ser que seja meu pai, né? Ou a minha esposa, nem meus filhos eu atendo. Eles já sabem, eu estou dando aula, não atendo, não atendo. E assim, se é um telefone que eu não conheço ainda, tô nem aí. Né? Bom, então vou usar aqui o length nativo, né, do JavaScript, tá? Esse método length, né, é um atributo que retorna o banco ligando para informar que o bacharel fez merda da base de dados, pode até ser. Bom, esse método length, né, é um método do JavaScript, né, que traz o tamanho da string daquele array, né? No nosso caso, quando a string for a quantidade de caracteres, né? Então a gente pode verificar se a quantidade de caracteres daquela string for maior que 15, tá? Nós vamos retornar a nossa string truncada. Legal? Então, eu vou recuperar a nossa string, tá? E vou usar um método que é um método substring, substr, e também é um método nativo do JavaScript. E com ele, a gente pode passar 2 parâmetros, que é a posição inicial da string até a posição final que eu quero recortar essa string. Valendo lembrar, né, que a posição inicial, ela parte de 0, beleza? Então, a gente vai pegar o primeiro caractere da nossa string até a 15ª posição. Né? E aí, podemos, inclusive, concatenar, devemos, né, concatenar aqui com 3 pontos, tá? E se ela for menor do que 15 caracteres, se ela não entrar nessa condição, né, tudo que a gente precisa fazer é dar um retorno dessa string. Tá? Valendo lembrar que em algumas situações, como é o caso aqui, né, nós vamos utilizar o nosso pipe com uma informação que será iterada, né? Nós não sabemos exatamente qual é a informação. Então, pode ser que em uma determinada posição ela seja menor do que 15, por exemplo, aqui, né? Ou em outra posição pode ser que ela seja maior que 15, e assim sucessivamente, né? Então, por isso, a gente precisa estar preparado para esse caso, para tratar o dado independentemente do tamanho. Né? Bom, tudo salvo. O próximo passo é fazer com que o nosso pipe seja inserido no contexto da nossa aplicação. Nós precisamos declarar esse pipe no nosso módulo. Né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou acessar novamente nosso arquivo AppModule. Tá? E aqui em AppModule, eu vou fazer a importação desse nosso novo pipe. Tá? Então, aqui ao final mesmo, tá? Pipe. Eu vou dar um import, tá? De descrição reduzida, certo? Tá? Aqui, from, eu vou passar o caminho do nosso pipe. Né? Nesse caso, vou partir do nosso diretório app. Vou acessar agora o nosso novo diretório útil. Né? E dentro do diretório útil, eu vou acessar o arquivo descrição-reduzida.pipe. Bacana. E uma vez importado esse nosso pipe, descrição reduzida, duplicado. Já estava? Já estava aqui, cacetada. Eu vou deixar lá no fim mesmo. Entendi. Beleza. Tá? Então, uma vez importado, né, o pipe no escopo do nosso módulo, né, nós precisamos apenas aqui, né, declará-lo aqui dentro. Né? Aqui, ó. Tá lá. E com isso nós temos acesso, né, para efetuar a instância dos nossos pipes nos momentos mais apropriados, né, da nossa aplicação. Né?
Só que aqui tem um detalhe, tá? Repare que ele está declarado juntamente com os nossos componentes, né? Como o Angular vai ter condições de entender que essa nova classe, ela não é um componente? Em que momento nós estamos falando, olha, Angular, eu estou declarando essa classe dentro do escopo da aplicação, né? Mas ela não é um componente, ela é um pipe, né? Então, você precisa trabalhar com essa informação de outra maneira, de outro modo. E para fazer isso, a gente precisa decorar a nossa classe de modo que ela se transforme em um pipe, tá? Então, lá na definição da classe do nosso pipe, a gente precisa usar aqui obrigatoriamente a função decoradora @pipe, tá? E essa função aqui, ela é importada lá do core do Angular também, tá? Então aqui eu vou fazer a importação de pipe e aí eu vou decorar a nossa classe com o metadado name. Né? O metadado name é a informação que eu vou utilizar em conjunto com o dado para indicar como que aquela informação deve ser transformada. Então, aqui eu vou colocar o nome como sendo descrical, tá? Reduzida, tá? E dessa forma, o Angular vai entender que essa classe é um pipe, tá? E não mais um componente, tá? Beleza? E feito isso, a gente pode utilizar esse nosso mais novo pipe em conjunto com o nosso dado, né? E para facilitar, tá? Eu vou... Tá, deixem só a epmodule reduzida e descrição reduzida e o epmodule abertos, tá? E eu vou abrir aqui o template do componente topo, tá? Aqui, beleza? É justamente aqui, né? Oferta título, né? É bem aqui, ó, que a gente está listando o retorno, né? Das nossas pesquisas, nossa pesquisa oferta, né? Legal? É bem aqui, né? Tá? Então, aqui eu não tenho pipe nenhum, e eu vou aplicar aqui, olha, o nosso pipe, nosso mais novo pipe. Aqui, adoro meu teclado. Tá lá. Tá? Vou salvar. Vou voltar para a aplicação, só deixa eu ver se eu não quebrei. Milagre de Deus. E saca só. Vou fazer uma nova pesquisa aqui. Ali. Repare que em situações em que o dado possui mais do que 15 caracteres, o nosso pipe vai aplicar a lógica de inserir os 3 pontos ao final da string para dar a ideia de que existe mais conteúdo aqui, tá? Legalzinho, né? Então, agora nós vamos descobrir como que a gente pode passar parâmetros para o nosso pipe aqui customizado para que a gente possa definir no momento da instância do pipe algumas formas diferenciadas de transformação dos nossos dados, tá? Muito bom. Agora que a gente descobriu, né, aprendemos como criar pipes, vamos aprender também como que a gente pode encaminhar parâmetros para o nosso pipe para que ele possa configurar a saída dos dados, né? E nesse exemplo, nós temos um pipe responsável por entregar
uma descrição reduzida, né, da informação que está sendo enviada para ele, né? Só que de forma hard-coded, ele está definido para truncar a string na 15ª posição, certo? Imagine agora que esse pipe vai ser utilizado em outra região da nossa aplicação, para algum outro fim. Só que nessa nova implementação do nosso pipe, nós precisamos trocar na 10ª posição, ou na 5ª, ou na 20ª posição, né? Como que nós podemos parametrizar essa informação para que a gente não precise criar um segundo pipe, né? Já que, assim, na boa, né? Não faria sentido criar 2 pipes para produzir um output praticamente igual, né? Então, para encaminhar parâmetros aqui para o nosso pipe, tá? A gente já sabe que a gente precisa utilizar o 2 pontos aqui, né? Ops. Tá? E aí, na sequência, nós encaminhamos o parâmetro, né? Por exemplo, eu vou passar o parâmetro set com a intenção de truncar na 7ª posição da string, né? Tranquilo. Feito isso, a gente precisa preparar o nosso pipe, né? Nosso pipe customizado, nosso querido pipe aqui, para receber essa informação como parâmetro, né? Esse handle, né? E isso é tranquilo, tá? E aqui na classe do nosso pipe, tá? Mais especificamente no método transform, né? Basta recuperar aqui mais um parâmetro, que é justamente o parâmetro que a gente está passando lá no nosso pipe, né? E nesse caso, eu vou chamar esse parâmetro aqui de truncar em, e ele será do tipo number, tá? E aí eu vou simplesmente pegar esse parâmetro aqui, né? E vou reproduzir aqui. Se a minha string, se ela for maior que a quantidade de caracteres desejado, eu faço o substring, né, o substr naquela posição, concatenando aqui com a variável que eu recebi como parâmetro, né? Tudo salvo. Eu voltar aqui para a nossa aplicação, saca só, vou fazer a pesquisa novamente. Olha lá, repare que agora o nosso pipe está truncando de acordo com o parâmetro passado, né? E aí, né, fica muito mais fácil da manutenção, né? Se eu quiser modificar essa instrução, basta modificar o parâmetro, né? Legal? Legal, né? Voltar para 15, ó. Minha, né? Aqui, voltei para 15, olha lá. Vamos ver aqui a nossa aplicação. Interessante, né? No mínimo, né? Então, agora digamos que por algum motivo, né, eu queira truncar não mais a partir da posição 0. Eu quero truncar a partir de uma posição, alguma posição inicial, de uma outra posição inicial da minha string. Eu poderia, obviamente, muito bem passar um terceiro parâmetro. Poderia vir aqui e olha, ao invés de iniciar a contagem de caracteres da posição 0, inicie da posição 3, tá? E a partir do momento que a gente encaminha esse parâmetro aqui, né, nós podemos recuperar aqui no método transform, a gente pode recuperar aqui, ó, vou chamar de iniciar em, tá? Também será do tipo number, né? E aí eu vou utilizar esse parâmetro aqui, bem aqui, né, como instrução para o nosso substr, né? Tudo salvo. Se eu voltar novamente para a nossa aplicação, né, e fazer a pesquisa, né? Olha lá, perceba que agora, onde houver
o evento de truncagem, tá? No caso desses dois últimos aqui, quando a string ela for maior do que as posições informadas, ela não vai mais truncar a partir do primeiro caractere. Ela vai truncar a partir do terceiro, tá? Bom, esse último exemplo aqui, né, foi mais uma para demonstração, tá, de passagem de parâmetro, tá? Quando a gente faz esse tipo de truncagem, né, a gente geralmente faz a partir da posição 0, né, normal. Mas fica como uma dica, né? Só como uma dica. Opa. Tá? A gente pode ajustar aqui o nosso código, né, tranquilamente. A forma como eu estou fazendo aqui, né? Ou a gente pode manter a passagem de parâmetro e encaminhando zero. Fica a sua escolha, tá? Olha lá, olha lá. Legal, né? Vamos ver. Deixa eu dar uma testada aqui. Ótimo. Quebrou? Quebrou aí? Deixa eu ver. Descrição reduzida, também fiquei na dúvida de como pular. Pode falar aqui. Não, professor, fiquei na dúvida, por exemplo, se houvesse mais um parâmetro e eu quisesse pular o primeiro, entendeu? E você quer pular? Como assim pular o primeiro? Qual era o terceiro parâmetro que o senhor tinha colocado? Texto, truncar o terceiro. Tá legal. Aqui, iniciar em. Eu coloquei Pronto, assim, ó. Iniciar em. Eu coloquei lá também o terceiro parâmetro. Aqui é um numérico. Pronto, aí Legal. digamos que eu quisesse usar o texto e o iniciar em, e não o truncar em. Como é que faria? Teria como ou não? Você quer o iniciar em? Seria. Seria só colocar o iniciar em aqui. Ou então, Não, perdão, iniciar em aqui, né? O iniciar em vem para cá. mas lá no template, como o Emanuel está falando aí. Ah, tá. Aqui você teria que colocar o parâmetro dessa forma aqui, ó. Colocar para iniciar em, sei lá, no segundo, né? Segundo. Viria como o parâmetro. É isso? É essa a sua dúvida? Professor, eu acho que assim, ó, se o método espera 2 parâmetros e tu quer enviar só um. Isso. O método envia 2 parâmetros e quer enviar só um? Não, ele espera 2. O teu descrição reduzida lá espera que tu envie 2 números, o 15 e o 1. Só que se em algum momento tu quer enviar só o 1, só o segundo parâmetro, como é que tu pula o primeiro e envia o 1? Como é que pula o... Isso, deixa plugado. Não, aí você pode criar uma lógica aqui, né? Você pode colocar, sei lá, um caractere, ou um zero, ou um número específico. Mas aí tem não que faz enviar muito pro lado. sentido, né? Não faz muito sentido, né? Tipo, eu criei um parâmetro que eu não quero usar, é isso? Eu criei um parâmetro aqui, por exemplo, aqui... Tem situação que tu quer usar, mas tem situação que tu não quer. Daí tu vai fazer como? Aí você controla aqui por um if, por uma lógica aqui. Né? Tipo, quero usar... Você cria um terceiro, falou, quero usar qual parâmetro você quer usar? Né? Interrogação? Coloca um padrão? Pode ser. Ah, entendi. Você tem que controlar, então. Você tem que controlar, com certeza. Joga interrogação aonde? Aqui? Não, lá no método, ele falou para colocar a interrogação, acho que é para deixar o parâmetro opcional. Eu pensei que era no template ali. Certo?
Mas coloca a interrogação no início ou no fim da variável? Início? Fim? O que você quiser, né? O que, Tanto que faz. você quer fazer? Né? O que exatamente você quer fazer? Aqui o Carlos falou que se jogar uma interrogação, ela fica opcional na variável. Entendi. Carlos, abre o microfone aí. O que você está querendo dizer aqui? Joga uma interrogação. Eu acho que Onde? ele quer dizer que não quer colocar essa variável aí, truncar em, mas quer colocar assim, Entendi. é para ficar Ele essa colocou ali. truncar opcional. Aí ele adiciona o iniciar. É a mesma coisa do exclamação. Aí Isso. sem passar o truncar Isso. e passando o iniciar, como estava antes. Entendi. Ednildo colocou ali o exemplo. Certo. Bacana. Deixa eu bloquear uns números aqui, ó. Pra possível fraude, ó. Xiii, professor, deu ruim. Fraude, nada. Eu vou denunciar também. Não, aqui em São Paulo tem demais essa merda. Caraca. Então, eu combino com a minha família. Eu falo, ó, se mudar de telefone, avisa. Se possível, Avisa fraude. antes. O que é que te frauda? Aqui o que a gente usa muito essa questão de possível fraude aqui, a gente forma outros usuários aqui deve ter aí para vocês também. Olha um monte, cara. Saiu bloqueando tudo e já era, mano. Porque, Pior que na você bloqueia verdade, de números. Nossa, cara, tá com número bastante. E, velho, assim, na boa, no nosso tempo aqui, quem que usa você usa telefone para fazer ligação ainda? Estranho, né? Pois É muito estranho Parece fazer ligação. parece que o governo vai obrigar os operadores de telemarketing a colocar um número na frente padrão. Trabalhando, meu. Vê um monte de ligação E de número 3.000 alguma esquisito. coisa. Então. Os caras ligam por minuto, mano. Tem vários Exato. números bloqueados aqui. E às vezes liga sempre, a gente já disse que não é a pessoa, é foda. Isso. Não tem jeito, não. Não, cara, e assim, você começa a brincar, né? Fala, não, sou eu mesmo. Aqui, quer falar com o João? Fala, não, sou eu mesmo. Só que agora eu troquei de nome. Meu nome Mas, é mas Carlos, meu às nome é vezes, Pedro. Eu falo, pô, só pra confundir os caras. Porque... Mas às vezes isso complica já. Eu mesmo recebi ligação da CAP, era o número de São Paulo. Eu achava já que era algum trote, telemarketing, Mas aí por um milagre eu atendi e aí era o RH da CAP. É que na verdade é Então, assim. se a gente bloquear quem não tiver adicionado, a gente se lasca. Não, pô. Às vezes as operadoras, elas. Os celulares colocam observação, né, que é spam, né? Mas a CAP não veio não como spam, não, pô. Entendi. É isso mesmo. Alguns chegam para mim com spam, o resto não chega, não. E para mim aqui chega como possível fraude. Você acredita? Tem gente que coloca. E aparece aqui para mim. Aí eu falo, e assim, é que eu tô numa fase diferente, mas assim, nós todos, né? Na verdade, a gente dificilmente recebe uma ligação telefônica, né? Esse é um grande problema, Manuel. Números que já teve. Nossa, isso é problema demais, mano. Sério mesmo. Isso é um problema, velho. Sim. Isso é problema, de verdade. Isso é problemaço. Demais, cara. Demais. Você recebe o WhatsApp de pessoas que você não consegue. Você não fala, fulano. Eu falei, não, eu não sou fulano. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que bloquear, infelizmente. Porque se você for explicar, falar, não, esse número é meu. Esse número é meu. Não, pior quando o pessoal liga esculhambando, xingando. Não, mas eu tipo, falar, não, eu não tenho nada com isso. Não, mas porque tá ativa, a pessoa não entende. A operadora, nossa, é horrível. Aí a operadora me passou, me vendeu esse número, né, cara? Não tenho culpa. Eita! Às vezes tem o mesmo número. Às vezes tem o mesmo número em DDD diferente. Não, da próxima vez, cara, fala, desgramada. Espera que eu vou chamar a Rita aí. Aí você vai, alô, pois não? Minha mãe é assim mesmo, minha mãe tem uma voz grossa, né? Ela se ciúme quando o pessoal liga pra ela. Aí, não, liguei errado, senhor. Puta que foda. Mas incomoda a gente, né? Demais. Demais, né? Pô, é constrangedor, meu. Eu tô dando aula pra vocês, fica ligando aqui. Eu tive que desligar e depois de uns minutos tive que ligar de novo, porque, tipo, meu pai é sozinho, né? Minha mãe faleceu esse ano.
E, cara, estou à disposição dele. Se ele me ligar aqui, vocês vão me desculpar, mas eu vou levantar, vou largar tudo que tem aqui para atendê-lo, né? Que paz, Então, pai. então, só por isso. Aí eu volto a ligar, mas aqui eu converso com meu pai pelo WhatsApp. Meu pai tem 87 anos, né? E fala pelo WhatsApp, normal. Olha, rapaz. O cara é top, o cara é bacana, paizão. E é só que agora ele tá sozinho, né? Então eu e meus irmãos, a gente meio que tá aqui cuidando do pai, né? Tá certo. Bom, vamos lá. Bora lá, pai. Tô gripado, vou fazer o teste pra conversar muito hoje, trocar ideia, viu? Vou fazer o teste pra Covid mais tarde, professor, que eu tô Vamos lá. gripado, velho. Vamos ter uma outra coisa legal aqui. Agora a gente vamos falar um pouquinho sobre o encadeamento de múltiplos pipes, tá? E o que é isso, né? Quando a gente utiliza um pipe para transformação de algum dado, né? A gente pode pegar esse dado, né, resultante da lógica desse pipe e submeter para outro pipe, né? E para fazer isso, a gente pode fazer assim, olha, imagina que após passar pelo pipe de redução da descrição, tá? A nossa necessidade seja fazer com que esses caracteres fiquem em maiúsculos, tá? E eu posso voltar aqui, né? E eu posso voltar aqui para o nosso código e usar mais um pipe, tá? Nesse caso aqui, ó, um uppercase, ó, tá? Uppercase. E aqui nesse caso, né, o resultado obtido a partir do processamento desse dado pelo nosso pipe descrição reduzida, né, será submetido para o pipe seguinte, que é o pipe uppercase, resultado em um novo dado transformado. Tá? Vou salvar aqui, vou testar nossa aplicação. Olha lá. Vou fazer uma nova pesquisa e aqui, ó, tranquilo, né? Com isso, a gente pode encadear os nossos pipes, tá? Para obter, de fato, resultados mais interessantes, tá? Então, é isso aí. O que mais? Tá. Legal. Beleza, lembrei. Tá, entendi. Então, muito bom. Agora nós vamos falar sobre um pipe muito bacana, tá? Que é o pipe async, tá? O pipe async serve para fazer com que dados do template se inscrevam diretamente em um observables ou promises, ó. Ou seja, qualquer informação a ser exibida no template proveniente de um processamento assíncrono pode ser diretamente conectado com o retorno desse processamento a partir de um subscribe, utilizando o pipe async. Então, se a gente tem um observable na nossa aplicação, que na nossa string de eventos, né, ele retorna, por exemplo, uma string, que é o caso, nós podemos nos inscrever para assistir esses retornos, tá? Ao invés da gente fazer um subscribe diretamente na classe do componente e atribuir o retorno para um atributo da classe do componente e posteriormente efetuar o data binding, né, com o template HTML, nós podemos, a partir do template, assinar aquele observable para passar a receber naquele ponto os valores emitidos em sua stream de eventos. A mesma coisa com promises. Nós podemos recuperar os valores das promessas, né, diretamente nos nossos templates, a partir do pipe async. Então, a gente tem uma situação aqui interessante dentro da nossa aplicação para fazer um refactoring utilizando o pipe async. Então, primeiro eu vou relembrar o ponto que a gente parou no desenvolvimento do nosso app Pombo Urbano,
né? E aí vamos implementar juntos o Pipe Async no contexto, tá? Para melhorar a forma como a gente resolve, como nós resolvemos o desafio que foi montar aquele campo de pesquisa, né? Um requisito funcional do usuário, baseado num observable, né? E aqui no nosso código, eu vou fechar tudo, tá? Vou fechar tudo aqui, eu vou abrir só a classe do componente topo, legal? E o seu respectivo template HTML, só essa duplinha aqui, essa duplinha Angular, né? Então, aqui na classe do componente topo, se você recordar, né, nós criamos 2 atributos, lembram? O atributo ofertas, para receber o objeto observable, né, que dispara em sua stream de eventos valores que correspondem a um array de ofertas, e criamos um outro atributo, que é o atributo ofertas 2, né, do tipo array de ofertas. Tá? Isso porque, após a resolução do nosso observable, nós estamos atribuindo, né, o valor emitindo na sua stream de eventos, né, que é um array de ofertas, né, ao atributo ofertas 2, né, da classe do nosso componente, para permitirmos, para permitir que a gente possa fazer um data binding lá no template do componente, né? Porque, na verdade, aqui a gente não pode fazer isso com um observable, né? Legal? Acho que até foi a dúvida de hoje logo cedo, tá? Porque a gente teve que criar esse outro atributo, né? Que é do tipo array de ofertas, tá vendo? E a gente não pôde fazer em ofertas, porque a gente tá a gente não consegue fazer data binding de um observable, tá? Que tem um array de ofertas, né? Então, se você se lembrar, o NG4, né, o NG4 espera trabalhar com arrays, né? Então, eu não consigo simplesmente jogar aqui, tá? Um atributo que contenha um objeto observable, né? Eu não consigo. Eu preciso realmente extrair o valor produzido pelo evento da string do observable e associar esse valor à diretiva NG4. Então, como que nós podemos deixar o nosso código mais enxuto, de fato? Primeiro vamos fazer assim, ó. Vamos arrancar fora esse segundo atributo, tá? Não, vamos comentar, vou tirar fora esse segundo atributo. Não é necessário mais. E aí, ao invés de fazer o subscribe na classe do nosso componente, para capturar o retorno produzido pela stream de eventos do nosso observável, que é um array de ofertas, nós vamos simplesmente tirar daqui, tá? E ali no nosso template, vamos utilizar no nosso template o Pipe Async, tá? Então, aqui eu vou apontar para o nosso atributo ofertas, que contém o nosso observable, né? Mas, com o Pipe Async, eu estou indicando agora que eu quero fazer um subscribe nesse observable. Ou seja, o valor que ele vai produzir na string de eventos, que é o array de ofertas. Cadê você? Aqui, tá? Vai ser recuperado diretamente aqui no template HTML no momento em que esse evento estiver pronto, no momento em que esse resultado for produzido. Então, sempre quando houver alterações, nós vamos recuperar essas alterações e replicá-las aqui dentro, tá? Fazendo com que a diretiva NG4 faça, né, uma interação com base nesse array de ofertas, né? Vou salvar, tudo salvo, voltando, vamos ver se eu não quebrei nada. Milagre, não quebrei. Voltar para a nossa aplicação, vou fazer uma pesquisa qualquer. Olha lá.
perceba que se eu olhar para o console aqui, ó, né, nós não temos nenhum erro no console. Olha lá. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Bacana, né? Antes da gente continuar, eu vou só limpar. Antes da gente, pra gente continuar, eu vou dar uma limpada nesses consoles aqui, tá? Para facilitar nossos testes futuros, tá? Isso aqui, os consoles sou grato aos consoles para. Então, aqui na classe do componente, eu vou retirar esse console, tá? Vou retirar esse cara também, né? E tem mais algum aqui? Ah, tem um aqui de cima. Beleza. Bacana. Parece bom. E aí no template do componente topo, eu vou tirar o pipe per case, tá? Vou deixar apenas o nosso pipe customizado, tá? Descrição reduzida, tá? Então, voltar para a aplicação, né? Do zerado, né? Olha lá. Tratando com o nosso campo de pesquisa criado, né? E utilizando para isso um observable e fazendo subscribe nesse observable a partir do pipe async. Olha que legalzinho. Bacana, né? Como é que a gente está de tempo? Tá, tranquilo. Estamos bem. Tem bastante coisa interessante ainda para ver. Tá, vamos fazer a navegação da oferta a partir do campo de pesquisa. Certo. Bom, agora o nosso desafio é ajustar o nosso campo de pesquisa aqui para que, a partir de uma pesquisa qualquer, tá, seja possível acessar as ofertas, né, retornadas na pesquisa, né? Repare que a gente ainda não está conseguindo acessar, né? E para fazer isso, de fato, é simples, tá? Não tem segredo nenhum, tá? Nós vamos incluir, a gente vai simplesmente incluir a diretiva router link aqui, tá? E aí, no momento que a gente faz isso, nós vamos nos deparar com 3 problemas, 3. Mas vamos por partes, tá? Para incluir um link aqui, em cada uma dessas descrições, é simples, de fato, é super simples, tá? Vou fechar tudo aqui. Eu vou acessar o template do nosso componente topo, tá? Deixei fechado as abas para facilitar um pouco a construção do nosso código a partir de agora. E aí, no template do nosso componente, né? Componente topo, beleza. E aqui, onde é feita a listagem da nossa pesquisa aqui, né? Eu vou começar a identar para facilitar a leitura, que está começando a ficar meio verboso esse negócio aqui. Vamos quebrar aqui, tá? Para facilitar a nossa leitura, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero encapsular o título, o retornado, dentro da tag A, tá? Eu vou fazer esse encapsulamento aqui. Tem dinheiro na tua conta que eu te dar? Para que a gente possa fazer a inclusão de um link, tá? E aí, se você se lembra bem, né? Como nós vamos passar um parâmetro para a rota, né? Eu vou utilizar a diretiva outerLink, né? Dentro de colchetes, tá? E o valor que nós vamos passar para essa diretiva é um array com 2 informações, tá? O primeiro, a rota. Tá? Na rota oferta. Então, se você recordar, cada oferta, né, ao clicar aqui em ver oferta, a gente vai para a rota oferta, passando o ID dessa oferta, né? Tá? Então,
vamos automatizar isso aí, tá? O segundo parâmetro tem que ser o ID, né? Nós já temos a informação de ID, né? De oferta.id. Oferta dentro do objeto oferta, né? Dentro do objeto retornado do nosso array de ofertas, né? Parece bom. Vamos ver o que é isso aqui. Unexpected closing tag A. Already been closed. Deixa eu ver. Cacetada aqui, ó. Peraí, o LI. Abriu ele, tem que fechar aqui, ó. Depois da tag A. Eita, professor. Olha lá. Antes da LI. Olha lá. Bonitões, Pedrão, Emanuel, Matheus e todos, né? É isso aí. Né? Legal. Salvo, parece bom. Pedro tá rápido. Tem uma pessoa rápida pra caramba aí, velho. Muito bom. Top vocês. Bom, salvo, não quebrei nada. Milagre de Deus, né? Não, tava quebrando, né? Mas eu já tinha sacado aqui, né? Então, agora, né, os resultados, olha lá, eles devem estar sendo apresentados para a gente em formato de link. Bom, primeiro passo, né? O cara está interpretando mais que VM do Java. Eita! Pode crer. Então, assim, olha, apesar de ser uma instrução bem simples, nós vamos nos deparar com 3 probleminhas aqui, 3 problemas, tá? O primeiro, saca só, essa situação aqui, perceba que esse segundo retorno, ele não está sendo identificado como link, tá? Aqui, em algum momento, pode nada acontecer, né? O que está acontecendo aqui, né? O que pode acontecer, né? Aqui, a renderização pode ocorrer aqui de elementos dentro do navegador, ele é feito seguindo um fluxo relativo, tá? Então, cada elemento dentro da nossa página HTML sabe exatamente os espaços ocupados por outros elementos. Só que, nessa situação, nós estamos utilizando alguns recursos CSS para sobrepor a distribuição desses elementos no navegador, né? Então, é possível que você acabe se deparando com algum conflito, né, com o LI para com o front left da nossa nave de menus, tá? E para ajustar isso, a gente precisa prestar atenção no seguinte: a gente pode colocar até o nosso LI em uma dimensão diferente, que é a dimensão Z. Eu não lembro se eu já tinha colocado, que é a sobreposição continua acontecendo, só que nós vamos renderizar esse componente em uma dimensão superior à dimensão dos demais elementos, tá? Fazendo com que a seleção desse componente no navegador seja prioritária. Ou seja, ao passar o mouse nessa região, o que a gente está sobrepondo será essa dimensão que estará por cima da nossa nave, né? Do nosso nave. Então, para garantir isso, tá? Pode ser o nosso L mesmo, tá? Não precisa ser no LI. Bastaria incluir aqui, olha, a propriedade C-index, tá? E aí a gente poderia, por exemplo, colocar um valor aqui de 999, tá? Porque se em qualquer local da nossa aplicação nós realizarmos alguma tratativa de camadas, né, utilizando a posição Z, né, provavelmente nós não teremos conflito aqui, porque nós estamos realmente colocando em uma camada bem à frente da nave, né, do nave, né? Então, isso não significa que a nossa aplicação terá 999 camadas, tá? Significa apenas que esse componente vai ser renderizado em uma camada superior, tá?
Portanto, ele tem preferência, vamos dizer assim, no momento da seleção do componente no navegador, tá? Parece bom, né? Salvo, voltando aqui, e a gente fizer a mesma pesquisa, né? Perceba, né, que esse risco, né, que no LI que contém essa descrição, ela passa a ser prioritária, tá? A gente não tem o risco de ficar no mesmo nível do nave, tá? Então, a descrição do elemento é prioritária, esse link, né? Em relação aos demais elementos da página. Bom, um outro ponto de atenção que a gente tem que olhar é o seguinte. Se eu voltar para a home, tá? E efetuar uma pesquisa e acessar um determinado link, beleza. Perceba que nós fomos, de fato, para aquela oferta, certo? Aqui, ó, cozinha mexicana, lá, pizza grande. Né? Só que, olha lá, só que os elementos de pesquisa, o resultado da pesquisa, continuam aparecendo para a gente. E óbvio, né? E assim, seria interessante, né, que no momento em que houvesse um clique, né, sobre uma determinada oferta, né, que nossa pesquisa desaparecesse, né? Já que, em tese, a gente já escolheu, né, e a gente clicou na oferta desejada e não tem necessidade, inclusive fica medonho, horrível que isso continue aparecendo. E não fica, né, a necessidade não tem a necessidade de ficar esse filtro aqui na nossa cara o tempo todo, né? Então, para fazer isso é simples, mas a gente precisa corrigir, tá? E olhando agora para a classe do componente topo, né? Se você se recordar, o nosso subject, o subject que a gente construiu aqui, né? Lembrando, ele é um proxy, certo? Ele recebe parâmetros de pesquisa e dispara observables em sua stream de eventos. O que a gente pode fazer aqui, que seria, na minha opinião, a tratativa mais prática para esse momento, não que seja a única, né, mas do ponto de vista didático, acho que fica legal, nós poderíamos simplesmente vir aqui, no momento de clique, tá, sobre determinado link, no evento de clique, disparar um evento. Então, eu posso utilizar aqui um event bind, tá, baseado no clique, que vai disparar um método da nossa classe que a gente pode chamar aqui de limpa pesquisa, tá? Legal? E aí, aqui do lado, limpa pesquisa. Até só precisa do abre e fecha ali, né, professor? Mas vamos lá. Beleza, abre e fecha aqui porque vou chamar um método, certo? Então, deixa eu copiar isso aqui, só para não escrever errado. Vamos lá na nossa classe. Né? Aqui na nossa classe, nós vamos implementar esse novo método. Tá? Método public, limpa a pesquisa, não tem retorno, então será tipo void. Né? Não tem o retorno. E tudo que a gente precisa fazer, né, é encaminhar um novo valor. Opa! Coloquei no lugar errado, né? Tem um monte de compilador aqui, hein? Ô, seus bacharel. Show, adoro, sensacional. Olha lá, olha lá, sensacional. Vamos lá. Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer assim, ó, recuperar aquilo, subject pesquisa, ponto next, passando um valor vazio. Ou seja, no momento em que o nosso proxy receber aqui, né, um valor vazio, ele vai entrar na condição do if, que estabelecido dentro do nosso switchmap, retornando um observable, né, contendo um array vazio, né?
e automaticamente o ND4 não vai ter nada para renderizar ali, né? Então, dessa forma aqui, a gente consegue sim resolver essa questão de modo rápido e simples, né? Se a gente voltar para o nosso sistema, olha só, vou fazer uma pesquisa, tá? Deixa eu voltar aqui para home, tá? Eita. Tá? Vou voltar aqui para a raiz da aplicação por conta do terceiro problema que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas voltando aqui na pesquisa, saca só. No momento em que eu clicar em uma determinada oferta, na sequência, o clique sobre esse link vai ser disparado e o nosso método vai justamente submeter um parâmetro vazio para o nosso observable. E lá no switch map, como eu comentei, por ser vazio, né, ele vai retornar um array de ofertas vazio. Com isso a gente resolve essa questão. E o terceiro ponto, a terceira questão, né, na verdade, é o seguinte. Né? Se eu fizer uma nova pesquisa, tá, e clicar sobre uma oferta diferente, reparem que a rota vai ser modificada, mas o componente não sofre alteração. Né? Se eu fizer uma outra pesquisa, né, o componente não sofre alteração, olha lá. Né? Então, olha lá, não sofre alteração. E vamos entender agora na sequência por que isso está acontecendo. Eu pesquisei pizza e não está trazendo, né? E como que a gente pode resolver isso, tá? Certo. Agora o nosso desafio é descobrir por que a oferta ela não está sendo atualizada. Tanto o componente oferta, quanto os componentes como usar e onde fica, que fazem parte do componente oferta, né? Então, se eu clicar em qualquer outra oferta, a partir do nosso filtro de pesquisa, né? Por mais que a rota ela esteja sendo modificada corretamente, né? Olha lá, os componentes aqui não são atualizados, né? E assim, isso está acontecendo porque nos componentes a gente está utilizando o recurso de snapshot. Então vamos lá. Vou primeiro abrir os componentes aqui para gente, tá? E aí vamos entender melhor, tá? Fechei o componente topo. Por enquanto a gente não vai trabalhar com ele agora, tá? E aí eu vou abrir a classe do componente oferta, tá? Classe do componente oferta, bem como a classe dos componentes como usar, tá? E onde fica. Tá? E vamos começar aqui pela classe do componente oferta, tá bom? Reparem que todo template é baseado no atributo oferta, certo? Sendo que o atributo oferta é populado pelo retorno de uma promessa, né, que se baseia num parâmetro da rota a partir de um snapshot. Olha lá, olha o bonitão aqui. E é justamente aqui que está o problema. Tá? O snapshot, ele tira uma foto, como o próprio nome diz, né? Ele copia os parâmetros contidos na rota, tá? No momento em que a rota é acessada. Se esses parâmetros forem modificados depois, como é o caso, né? Ou seja, a gente já está na rota, né? E a partir de interações com os nossos componentes, nós estamos modificando o parâmetro aqui, né? Nessa situação, o snapshot não vai recuperar esse valor atualizado, né? E assim, como que a gente poderia resolver esse problema, né? Lembra que nós podemos fazer um subscribe nos parâmetros da rota e ficar escutando, né, aquelas alterações de parâmetros?
a ideia é justamente ajustar o nosso código para que ele faça as pesquisas com base nessas mudanças, né? Então, para fazer um subscribe, né, nos parâmetros da rota, né, eu preciso recuperar aqui, né, nosso arquivo activated route, né, está atribuído ao parâmetro route, né, da classe do nosso componente oferta. Eu ver no construtor. Aqui, ó. Tá? E na sequência, eu vou acessar o atributo params. Né? Sendo que o atributo params retorna para a gente um observable. Né? Então, podemos dar aqui tranquilamente um subscribe, né, nesse observable, informando para ele como ele pode tratar o disparo de eventos em sua stream. Né? E se você recordar, o observable de params dispara um evento contendo os parâmetros sempre quando existe uma alteração desses parâmetros na rota. Então, basicamente, o que a gente precisa passar para ele é um handle, dizendo como que ele tem que lidar com isso. Então, ele recupera então os parâmetros da rota, tá? E aqui a gente pode inferir como sendo do tipo N, ou podemos inferir como sendo do tipo params. Né? Só que para inferir esse tipo aqui, eu preciso importar params lá do router, do Angular, né? Meu amado e querido VS Code já fez isso para a gente, né? Fizemos essa importação e a partir daí a gente pode inferir esse tipo, tá? E aqui na sequência, né, nós vamos passar um handle, a ação que vai ser feita para cada modificação dos parâmetros, sendo que nesse caso a gente vai recuperar aqui, né, o ID. Tá? Então, parâmetros, de fato, é um objeto literal, né, que contém os parâmetros da rota e vamos trabalhar especificamente com o ID. Tá? E qual é a ideia aqui? Sempre que, quando houver uma alteração, nós vamos executar esse método. Então, saca só. Aqui eu estou combinando um subscribe em um observable, que a cada evento de modificação do parâmetro da rota vai executar uma promise. Né? E a gente vai encaminhar para essa promise, né, o ID atualizado da rota. Tá? Reparem que nós podemos combinar observables com promises, tá? Então, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer isso aqui. Então, aqui eu estou combinando um subscribe e um observable, em que a cada evento de modificação de parâmetros da rota vai executar uma promise. E a gente vai encaminhar para essa promise, né, o ID atualizado da rota. Tá? Reparem, assim, que nós podemos combinar observables com promises, que é o caso aqui. Né? Tá? Agora que a gente sabe utilizar esses recursos, tá? Em tese não teria muito segredo, né? A gente poderia resolver alguns problemas no dia a dia dessa maneira, tá? Tudo salvo. Vamos ver se eu não quebrei nada. Milagre de Deus. Vou voltar aqui para nossa aplicação, para o nosso sistema. Tá? Vamos ver aqui. Vou atualizar, tá? Só para garantir. Vou para home, tá? Vou fazer uma pesquisa aqui qualquer. Vou acessar a oferta da cozinha mexicana. Tá lá. Né? E aí,
se eu efetuar uma outra pesquisa aqui, tá? Por exemplo, clicar em uma outra oferta, em cart, por exemplo, tá? Olha lá, os parâmetros são modificados, já estava sendo os parâmetros, né? Só que a diferença é que agora a gente captura esse evento esse evento e dispara de novo, novamente, a nossa promise, né? Atualizando o conteúdo que será atribuído a diz oferta, né? Que é utilizado lá no template do nosso componente oferta para exibir justamente os dados da oferta, né? Então, de novo, né? Vou clicar aqui em Academia de Tiro, né? E tá lá. Ele modifica as informações para a gente, tá? O único detalhe aqui é que os componentes filhos, né? Do componente oferta, os componentes como usar e onde fica, eles também dependem de parâmetros da rota, né? Mas, nesse momento, eles ainda estão fazendo snapshot dos parâmetros da rota e não estão sendo atualizados. Então, agora, nós vamos fazer um ajuste nesses dois componentes e aí sim, vamos seguir no estudo de recursos novos acerca do framework Angular, tá? Deixa eu ver como é que a gente tem. Senão vai cortar no meio. Vamos fazer um intervalo? Nosso intervalinho? Fechou? Bora? Maravilha. Nos falamos. Tranquilo? 11h15, tá bom?